Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos iniciando a Semana Santa. Hoje é Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, no Domingo de Ramos, a igreja celebra a entrada triunfal, sabe de quem? De Jesus em Jerusalém. Ele é acolhido e proclamado o Messias, o ungido de Deus. Pois bem, nós vamos ver um trechinho aqui do Evangelho deste domingo. São 2 capítulos, Marcos capítulo 14 e capítulo 15, tá? Mas eu vou ler um trechinho e depois vamos fazer uma reflexão sobre esse dia do Domingo de Ramos, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, tá? Então veja bem, logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Bom, aqui já dá para a gente já fazer uma reflexão, pontuar alguns aspectos importantes, né,
desse texto que narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que nós podemos observar aqui é a ausência da reação de Cristo, né, que Marcos coloca em evidência. A ausência da reação de Jesus Cristo ao beijo de Judas e ao gesto violento de Pedro, por exemplo. Então, deste modo, o evangelista Marcos quer observar que Jesus não se revolta contra os acontecimentos que ele não pode impedir e que o Pai não quer livrá-lo através de milagres, dos dramas que afligem o ser humano. Então, veja bem, aqui já traz uma lição para nós, que nós também, como Jesus, podemos rezar para obter de Deus que nos poupe de certas provações. Então é preciso, porém, que estejamos também dispostos a enfrentar aquelas dificuldades na vida através das quais não temos que passar. Exatamente. Tem situações na nossa vida que não adianta correr. Você precisa enfrentar. Aqui já está o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento aqui é em relação aos discípulos, né? O evangelista aqui fala em relação aos discípulos que fugiram, isso mesmo, fugiram. Na hora em que os discípulos se dão conta que o término da viagem é o dom da vida, deixam tudo. Desta vez, porém, não é para seguir Jesus, mas fugiram, porque quando Jesus chamou eles deixaram tudo, né? Deixaram família, deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora, nesse momento, no momento em que vai realizar a promessa de Deus, então eles, sumiram, fugiram. Então é muito importante nesse período, né, nessa semana, nós aqui refletir sobre isso também. Até que ponto que você é seguidor de Jesus, que você é discípulo de Jesus? Né? Fazemos preparação, fazemos catequese, né? Recebemos para ser batizado, fizemos primeira comunhão, fizemos preparação para crisma, fomos crismados e tudo mais, para responder ao chamado de Jesus, para se comprometer, né, com Ele, e até também, né, abandonamos como os discípulos, né? Quantas coisas você já abandonou por causa do nome de Jesus? Mas será que temos coragem de sermos fiéis em qualquer circunstância da nossa vida, diante dos desafios, da dificuldade, dos obstáculos que aparecem? Nós temos coragem de ser fiel a Jesus? Sermos fiéis às suas promessas? Como que você tem reagido diante dos desafios que têm aparecido na sua vida para manter firme aos princípios do Evangelho? Outro ponto é em relação à multidão. As multidões também abandonaram Jesus. E aqui a gente vê o que em destaque? A solidão de Jesus. Marcos destaca isso. A solidão de nosso Senhor Jesus. Jesus não encontra ninguém que esteja ao lado dele. Ele é abandonado pelos discípulos, ele é traído pela multidão, né, que prefere Barrabás. Ele é esbofeteado, ele é zombado, batem-lhe. Ele é humilhado pelos soldados, ele é insultado pelas pessoas que passavam. Ele é insultado pelos chefes do povo que estão presentes na hora da sua crucificação. Então, somente as trevas estão ao seu redor.
E aí, somente no final, veja bem, né, se você vai lendo o texto depois, somente no final, depois de ter narrado a sua morte, percebes que havia algumas mulheres que estavam de longe observando. Em Marcos capítulo 15, você vai ver isso, versículo 40 a 41. Então, Marcos faz questão aqui de sublinhar que Jesus se sentiu completamente só, uma solidão, abandonado por todos, inclusive, né, até pelo Pai, Por isso que ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Ele deu esse grito, Jesus. Então veja bem, na vida de todos nós, como cristãos, como seguidores de nosso Senhor Jesus, também se apresenta situações semelhantes a essa de abandono. Você já fez alguma experiência? Você já se sentiu só, abandonado, que ninguém, né, ligou para você, que afastou de você quando você esteve numa situação difícil, um momento difícil, que às vezes nem ligou para você, não deu mais atenção para você, se afastou de você? Você já sentiu solidão nas horas difíceis, nos momentos difíceis da sua vida? Que às vezes até alguém da sua família não te deu atenção? Olha aí que interessante. Nessas horas, o cristão deve dirigir o seu olhar para Cristo. Nós devemos dirigir o nosso olhar para Jesus Cristo, porque Ele é a nossa força. É Ele que é o nosso, vamos falar assim, né, a nossa âncora. Ele que nos dá força, é que nos dá coragem. Aqui Jesus está dando um ensinamento para nós muito grande. Essa questão do silêncio, essa questão, né, de que ele ficou na solidão ali, mas ele tinha certeza, ele sabia do que ele era, qual era a sua missão. Então é muito importante para nós esse ensinamento. A gente vê aqui essas reações muito humanas de Jesus Cristo diante da morte, né? Porque está diante da morte, é que ele sabe que ele vai morrer. Somente ele observa que no Jardim das Oliveiras, quando percebeu que estavam procurando por ele para matá-lo, ele sentiu então, Jesus sentiu aqui reações muito humanas, como a questão do pavor, a da angústia, do medo. Ele fez essa experiência. Agora, ele chorou, ele teve medo, ele ficou ansioso. Eu penso que todos nós passamos por momentos assim, e é interessante como o evangelista Marcos, ele coloca em evidência essas reações humanas de Jesus Cristo. O outro aspecto é a questão do silêncio. Jesus em silêncio. As autoridades religiosas lhe perguntam se ele é o Messias, e a Pilatos, que quer saber se ele é rei, simplesmente Jesus respondeu: sim, eu sou. E fica calado diante dos insultos, das provações, das mentiras, das calúnias. Ele fica calado, ele não responde mais nada. Até Pilatos ficou assim admirado com a situação. Por que será que Jesus ficou em silêncio? Olha, porque Jesus sabia, ele sabe que quem o quer condenar está plenamente consciente da sua inocência. E ele sabe que os seus inimigos já decidiram a sentença. E por isso não vale a pena rebaixar-se ao nível deles, aceitando uma discussão que não mudaria nada. Por isso Jesus fica em silêncio. Então, há um silêncio que parece assim, sinal de fraqueza, de falta de coragem, né? Mas não, pelo contrário, é um silêncio que é sinal de fortaleza de espírito. É aquele que
de quem não aceita provocações, é aquele de quem não se perturba diante da arrogância, do insulto, da calúnia. Ele não se perturba. É um silêncio mesmo da serenidade, da mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, como ele falou, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres em espírito. Aqui Jesus está ensinando, mostrando como ser manso. Então Jesus não reage, né, contra os violentos aqui, contra os seus inimigos. Pelo contrário, ele mantém-se na confiança, na sua certeza de estar do lado da verdade, na sua confiança de que a causa justa, por ele defendida, acabará triunfando, né? Virá a vitória. Então há situações na nossa vida nas quais não vale a pena responder, não vale a pena ficar discutindo, não vale a pena ficar murmurando, não vale a pena ficar culpando um ou outro. O cristão é alguém que luta. O cristão é alguém que tenta, por todos os meios lícitos, honesto, a estabelecer a verdade, a permanecer na verdade, a fazer com que a justiça prevaleça. O cristão, ele tem essa força, porque em Deus, através da fé, cada um de nós, temos esta força para, às vezes, para manter em silêncio, na serenidade, na mansidão, recusando-se a usar os meios desleais para enfrentar o mal, para enfrentar a calúnia, a mentira, a violência. Não, o cristão não teme a derrota. Não se aflige com a vitória dos inimigos. O cristão sabe que se trata de um triunfo passageiro, efêmero. Olha que interessante. É um ponto interessante essa questão do silêncio, né? Do silenciar. Por isso que é importante ser sempre conduzido pelo Espírito Santo, para ter discernimento, sabedoria, né? Porque ficar em silêncio, ficar calado, não é fácil, hein? Não é fácil. Precisa ter muita convicção. Um outro ponto, um outro aspecto, né, refletindo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é quando aqui traz para nós a profissão de fé do comandante dos soldados romano, que fala: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Mas que interessante aqui, hein? Um centurião, quando viu Jesus morrer daquele modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então isso quer destacar o quê? Quer destacar que foi no momento, foi o modo, né, como Jesus morreu, que provocou uma conversão, que provocou uma profissão de fé por um pagão. Por um pagão. Olha que interessante. Então, aqui é outra lição para nós. Que caminho nós seguimos para proclamar a nossa profissão de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus? Fomos nós convencidos por algum sinal, por alguma graça especial, ou foi Deus que nos abriu os olhos e nos revelou quem é aquele que morre na cruz e a razão pela qual ele doa a sua vida? Olha aqui, é muito importante a gente entender esse ponto também. Foi um pagão
que reconheceu que ele era filho de Deus, só pelo modo como ele se entregou, né? Morreu na cruz para a salvação da humanidade. Então, esse texto, né, essa meditação hoje, né, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, traz uma luz para nós, nos leva a refletir como que nós enfrentamos, abraçamos a cruz, como nós enfrentamos também as situações de morte, né, os obstáculos na nossa vida. É um ensinamento muito importante aqui para nós. Ó, podemos lembrar aqui também de José de Arimateia, né? José de Arimateia, aquele que teve uma atitude corajosa. Né? Aqui de fazer o quê? De ir lá pedir para Pilatos, né, para tirar o corpo de Jesus. Procurou Pilatos para pedir autorização para sepultar Jesus. É uma atitude de coragem. Será que temos essa atitude hoje também? Então é somente uma pessoa corajosa, porém, é capaz de apresentar-se como seu amigo diante da autoridade que condenou Jesus, no caso. E às vezes nós temos vergonha, né? Nós temos vergonha de dar testemunho da nossa fé. Nós temos vergonha, né, de dizer que somos cristãos. Então é muito importante aqui. E às vezes nós temos comportamentos assim inconstantes, oportunistas, fracos, né? Às vezes nós somos covardes. Não temos essa coragem, como aqui o José de Arimateia, né? De ir lá pedir para autorização para sepultar Jesus. Que nós possamos aproveitar bem dessa reflexão, né? Nessa Semana Santa. Vamos pegar firme aí na Semana Santa. É alguns aspectos só aqui que a gente está refletindo, né? Já ficou um pouquinho longo, mas é interessante a gente aproveitar, fazer um sacrifício, fazer uma reflexão sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa paixão hoje, né? Seja na família, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Então, quero desejar a você uma semana santa mesmo, né? Uma semana abençoada, porque a Semana Santa é a semana em que se conclui a Quaresma e se celebra o Tríduo Pascal. Isso é a Semana Santa. Ela começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa e Ressurreição. Então, peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Deixa o seu joinha aí, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Um grande abraço.